Nós nos regozijamos em Cristo pela presença de todos vocês na noite dessa quarta-feira. Vê-los aqui, ver a igreja com essa cooperação, traz simplesmente alegria ao nosso coração. Que dirá Deus, né? Que dirá Deus? Uma reflexão textual, e por se tratar de ser ela textual, eu não vou sair do texto, estarei me atendo apenas aqui no que nos é revelado também neste Evangelho. O versículo 35 revela-nos para nós um momento depois de Jesus estar ensinando através da parábola do grão de mostarda. Em outras palavras, o momento que antecedeu o versículo 35 era um momento teórico. Momento teórico. Mas o momento, a partir do versículo 35, era a transição do momento teórico para o momento da prática. Seria importante se todos vocês entendessem que o culto de ensino, nada mais, nada menos, antecede a prática no que arremete à sua vida cristã. Jesus estava ensinando, o momento ali era uma aula, era teoria, mas do 34 para o versículo 35 tem essa transição. Jesus parou com a teoria, parou com o ensinamento, agora seria a prática, dado ao que Jesus traça, estabelece para os discípulos. Eles estavam aqui às margens do maior reservatório de água doce do Oriente Médio. A 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E às margens desse lago, Jesus traça um destino para os seus discípulos, dizendo para eles: passemos para a outra banda. Tem algo muito interessante que eu grifei com a caneta aqui, é que no versículo 35, quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Quem não está, fique com a sua Bíblia aberta de modo consultivo. O versículo 35 revela para nós assim, as palavras de Jesus. Passemos, Jesus disse como? Jesus disse como? Para esse povo aqui está fraco. Jesus disse como? Passemos para a outra banda. Agora, olha o versículo 1 do capítulo 5. E chegaram aonde? A outra
banda. No 35, Jesus diz: passemos para a outra banda. No capítulo 5, versículo 1 diz: e chegaram a outra banda. Você pode dizer para o seu irmão: você vai chegar aonde Deus estabeleceu para você chegar. Não, ele não entendeu. Diga assim: você vai chegar aonde Deus traçou que é para você chegar. Eu quero me utilizar, embora uma palavra de ensino, mas eu não perco a chance da mesma palavra ser também profética para você. Independente da sua realidade hoje, você vai chegar aonde Deus falou para você chegar. Independente das suas limitações, nós não estamos aqui fantasiando a sua realidade. Pode não ser a das melhores, mas você vai chegar. Você vai chegar lá. Jesus disse: olha, passemos para lá, para outra banda. Aí o versículo 1 do capítulo 5: e chegaram a outra banda. Você pode apontar o dedo para uma meia dúzia de irmãos. Não precisa tocar, fala, não, só apontar o dedo. Olha para ele e libera a palavra. Você vai chegar. Você vai chegar. Você vai chegar. Enche a boca, diga assim: sua família vai chegar. Seu filho vai chegar lá, onde Deus disse que é para chegar. Seu ministério vai chegar lá. Oh, meu Deus. A planta dos teus pés pisarão lá, aonde Deus disse que é para você chegar. Agora, então, Jesus traçou um destino. Aí o versículo 35 revela para nós. O 35 não, agora o 36. Vai consultando aí. E eles o quê? Deixando a multidão. Outra lição. Para onde Deus disse que é para você ir, a direção que Deus deu, o plano, o destino que Deus estabeleceu, existem algumas coisas que você precisa dessas coisas. Em alguns casos, pessoas, se desprender, deixar. Vou usar outras palavras. Jesus disse assim, é para passarmos para o outro lado, para outra banda. E eles, os discípulos, deixaram a multidão. Eles deixaram a multidão, mas não deixaram Jesus. Porque o versículo 36 revela: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Que coisa maravilhosa. Naquilo que está traçado por Deus na sua vida, você não pode deixar Jesus por nada. Naquilo que Deus traçou para você, tem coisas que você tem que deixar. E não leve a mal. Tem relacionamentos que você tem que deixar. Tem pessoas que você tem que se desprender. Mas jamais se desprender deixando Jesus. Você tem que levar Jesus consigo. Oh, aleluia. Fala para o seu irmão, diga assim: você tem que continuar levando Jesus consigo. Leva Jesus consigo. Não deixa Jesus não. Então, aqui há 2 pontos nesse texto, nesse versículo, o 36. E ninguém melhor do que você para discernir, reconhecer do que é que você tem que se desprender. Deixar. Por quê? Porque Deus traçou um plano, uma direção. A outra banda está reservada para você. E por conta disso, o que é que você tem que deixar? Agora, jamais deixe Jesus.
É Ele quem traçou o destino. Você não pode abrir mão dele por nada. Sem Jesus não dá. Sem Jesus, nem pense em dar um passo diante desse desafio que te espera. Não deixe Jesus. O texto revela para nós que eles levaram Jesus consigo. Agora, outra lição, olha o 36. E havia também com ele outros barquinhos. Você consegue imaginar? Ei, você consegue imaginar? Dentre tantos outros barcos, Jesus estava naquele barco, os discípulos levaram Jesus consigo. Os outros barquinhos, aqueles que estavam nos outros barquinhos, tudo de olho. Viram um barquinho que Jesus entrou, subiu. E o texto revela para nós que além do barco em que estava Jesus, haviam outros barquinhos com eles. O que é isso, pastor? Primeiro, só é referência o barco que tem Jesus. Só é referência a casa que tem Jesus consigo. Oh meu Deus, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Eterno. E aquele barquinho que Jesus estava, que era a sensação, era a referência, por essa razão haviam outros com eles. Outra verdade aqui. Nunca acompanhe, siga, nunca, jamais, quem não sabe aonde vai chegar. O barquinho onde Jesus estava tinha um destino traçado, tinha uma direção traçada, até porque quem traçou foi Jesus, que estava com os discípulos ali no barco. É a outra banda. Eu trago uma palavra para você que talvez encontra-se desorientado em algumas questões da sua vida. O Senhor Jesus dispõe de direção para o teu barco. Jesus dispõe, pai, chefe de família, Deus dispõe de uma direção para você e para a sua casa. Os filhos, o cônjuge, não podem estar desorientados em razão do chefe, do líder, estar desorientado, não sabendo aonde vai chegar. O filho tem que se basear no pai, os filhos na mãe, que tem mãe que é mãe e é pai ao mesmo tempo, por conta do quê? De uma direção que não é dele, não é dela, mas é a direção de Deus que está traçada. O filho é submisso aos seus pais, a esposa ao marido, e há um significado muito claro a você que é submisso. Inclusive na empresa onde você trabalha, na sua área de atuação, se você é liderado em razão de ser ou de estar submisso à liderança, ao líder, ao chefe, ao patrão, ao seu esposo, aos seus pais. E a submissão significa, de um modo muito simples, isso aqui, estar sob uma missão. Submissão é estar sob uma missão. Pode acontecer em determinadas situações, fora da igreja, de pessoas que querem que
o liderado, o funcionário, enfim, seja submisso. Mas o líder não traçou nenhuma missão. Vamos estreitar mais. Tem esposo que quer que a esposa seja submissa, mas esse esposo não tem nenhuma missão traçada. Como que ela vai estar sob uma missão, se não tem missão traçada? Jesus aqui traçou uma missão. A missão é chegar, oh aleluia, na outra banda. Ninguém vai ser submisso a quem não tem uma missão. Ninguém vai seguir quem não sabe aonde chegar. Estes outros barquinhos estavam com eles também. Por quê? Irmão, primeiro, era a referência. Jesus estava naquele barco. E eles mesmo de fora, olhando para o barquinho onde Jesus estava, eles sabiam, aquele barquinho tem uma direção traçada. Sabem aonde vão chegar. Eu uso o poder desta palavra nesta noite para dizer a você: tudo que diz respeito à sua vida, quem te conhece vai ser sabedor que você sabe aonde vai chegar. Tudo que diz respeito a você, por depender de Jesus que está no barco, você vai ter, independente da crise, das intempéries, dos temporais, de circunstâncias desfavoráveis, em meio às turbulências, às tempestades, você vai continuar sabendo aonde é que você vai chegar. Talvez você está na luta, mas bata a mão no peito e diga para o seu irmão: eu sei aonde eu vou chegar. Talvez a porta está fechada, diga para o seu irmão: eu sei aonde eu vou chegar. Talvez você veio para esse culto sendo sabedor que nessa semana algumas coisas ou muitas coisas não estão dando certo, mas pelo poder da fé, em razão de Jesus estar no teu barco, diga para o seu irmão com fé, com autoridade: eu sei aonde eu vou chegar. E é por conta desse fato que outros barquinhos vão se espelhar em você. Vamos falar real? Tem momentos na vida que você está para lá de Bagdá aqui dentro, emocionalmente, a sua mente ou psicológico. Mas pode reparar, mesmo você não estando bem, tem pessoas que se inspiram em você. Tem pessoas que se espelham em você. Por quê? Por mais que tenha um temporal que te espera na frente, esse temporal não vai ser impeditivo para você chegar aonde Jesus disse para você chegar. Aí o texto revela para nós. Então, outra lição aqui no 36. Nunca acompanhe quem não sabe para onde ir, tá? Cuidado, quem que você ouve, seja seletivo. Existem pessoas desorientadas querendo dar palpite, conselho. Para você não combina palpite. Opinião de terceiros implica o propósito de Deus. Você tem que ouvir? Claro que tem. É por isso que eu estou apenas dizendo, você tem que ser seletivo a quem você ouve. A quem você ouve. Lembra de Paulo? Tempestade no navio. Estava sendo levado com outros presos para ser julgado. Veio a tempestade. A palavra de terceiros era que o navio ia
naufragar, todo mundo ia se perder, o desespero tomou conta ali daquela embarcação marítima. Mas Paulo se firmou em meio à tempestade e bradou dizendo: nessa noite, o anjo do Senhor nos visitou e me disse que nenhum de nós se perderá. Ninguém vai morrer. O navio vai naufragar, mas daqui, na embarcação, quem é que você ouve no meio das suas tempestades? Você tem que ser seletivo para ouvir Deus. Você tem que ser seletivo para ouvir quem ouve Deus. Porque os demais que estavam ali ouviram Paulo, que havia ouvido o anjo do Senhor. Então, aqui o versículo 37 revela para nós que eles, seguindo para a direção, o destino traçado por Jesus, o 37 revela que levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco. Deixa eu te dizer uma coisa. Tenha discernimento de Deus nas tempestades da sua vida. Existem tempestades que estão sob a vontade permissiva de Deus. Um exemplo é Jonas. Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 4, revela para nós: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Quem foi que mandou essa tempestade? Quem foi que mandou esse vento? Esse grande vento, ou seja, entende-se um vento intenso, tempestuoso. Quem foi que mandou? Foi o próprio Deus. Mas você precisa ter discernimento em Deus, porque nem toda tempestade é Deus que está permitindo. Ou nem toda tempestade está sob a vontade permissiva de Deus. Tem vento, irmão, tem tempestade que é de origem maligna. É de origem? E qual a prova disso? É que mais à frente, nesse mesmo texto, a Bíblia revela para nós que Jesus repreendeu o vento e o mar. Por que ele precisou repreender? Porque era de origem maligna. Coloque a mão no alto da sua cabeça e diga: Senhor Deus, segundo o poder da tua palavra, me dê discernimento diante das tempestades da vida. Tem tempestade, irmão, que você tem que dizer: Senhor, eu sei que tu estás comigo. Tem tempestade que é o hino 578. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas não dão pavor, nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se te dá que morramos. Podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. O refrão é fantástico, é poderoso. Olha isso: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Ei, existem tempestades na vida que você tem o consolo nessa tempestade é você saber: Jesus está nesse negócio aqui. Jesus está nesse negócio. Mas existem tempestades na vida que você tem que se posicionar em Deus para repreender, porque a sua origem não é de Deus. Então, aqui, o
texto revela que esse grande temporal se levantou, um grande temporal de vento, as ondas por cima do barco, foi algo tempestuoso, apavorante. Então, há uma diferença. Aquela tempestade que é Deus que manda. E tem aquela que é de origem maligna. Uma coisa interessante, embora eu não queria me ater, mas veio aqui no meu coração para compartilhar com vocês. A tempestade, o vento tempestuoso, até quando o vento é tempestuoso e é Deus que está fazendo o vento de modo tempestuoso chegar, Deus se utiliza disso para nos favorecer. Se é Deus que está permitindo a tempestade, tem um negócio de Deus para te favorecer. Tem um negócio de Deus nessa tempestade que é por conta de uma vontade dele, que você tem que se submeter a ela. É o caso de Jonas. Por que Deus mandou ao mar esse vento tempestuoso, esse grande vento, e fez no mar uma grande tempestade? Porque Jonas queria seguir pela sua própria vontade, e não a vontade. Deus mandou a tempestade. Por conta do quê? De uma vontade de Deus em caráter imutável. Diferentemente de Deus se encaixar na vontade de Jonas, ele que tinha que se encaixar à vontade de Deus. Outra coisa, vento tempestuoso, quando é Deus que está permitindo, Deus se utiliza, irmão. Quando o vento é contrário e é Deus que está autorizando, fala para quem está do seu lado, é para te abençoar. Pastor, que loucura o que o senhor está dizendo, está forçando. Não estou. O mar vermelho que se abriu, Deus mandou um vento contrário, vindo de lá para cá. Você acha que não teve murmurador? Você acha que não teve hebreu desesperado pensando, agora é checkmate? Já não chega nós estarmos num beco sem saída, Faraó e o exército vindo atrás para nos exterminar, para piorar. Olha o vento chegando, vem do Oriente. Imagina pai agarrando criança pequena. Imagina os hebreus tentando segurar os animais e o vento soprando. Mas quem estava permitindo aquele vento contrário? Era o próprio. O vento vem do Oriente, de lá para cá, abrindo caminho no meio. E não só abrindo caminho, o texto revela para nós, deixando o caminho seco. Sabe por quê? Porque o vento contrário, sob a vontade permissiva de Deus, havia recebido ordem, é para abrir caminho, é para secar o chão, porque o meu povo não vai pisar na lama. É Deus se utilizando do vento contrário para fazer paredes de água. E o mesmo Deus que dá ordem ao vento, Ele estava dando ordem para os peixes. Vocês vão nadar até aqui, porque daqui para lá é terra seca, é caminho para o meu povo. Oh meu Deus do céu. Erga as mãos e receba esta palavra. Quando a tempestade é Deus que permite, quando o vento contrário é Deus que está mandando, não murmure, não se descabele. É para te honrar, é para te favorecer. Deus não manda o vento contrário para você perecer, para ser o seu fim. Oh, aleluia. Coloca a mão no alto da sua cabeça e diga: Senhor, me dê discernimento diante das tempestades da vida. Tem vento que é contrário, você está murmurando por falta de discernimento.
Porque se você tivesse discernimento, você iria entender que esse vento contrário é porque tem algo de Deus para te favorecer e fazer você chegar na outra banda. Mas tem ventos, tem tempestades, que é através do discernimento que você entende. Não, espera lá, isso daí tem algo que não é de Deus não. E você tem que reprir. Receba essa palavra. Faça assim com as suas mãos. Tem tempestades dentro da tua casa que hoje, depois desse culto, você vai chegar tão cheio de Deus, tão cheio de Deus, que você vai dar uma ordem pelo poder do nome de Jesus. Você vai repreender a tempestade, você vai repreender o vento. Você vai dizer: chega! Chega! Oh meu Deus. Tem tempestades que você precisa se posicionar para que Deus coloque um fim. Aí o texto revela para nós que esse vento, esse temporal, as ondas se levantando, as águas estavam vindo para dentro do... Olha lá, consulte aí, versículo 37. Depois da última vírgula. De maneira que já se enchia. O que é isso, pastor? Escute. A tempestade de origem maligna, ela traz para dentro do seu barco o que tem que ficar do lado de fora. Existem tempestades que o mal ousa levantar contra você para colocar dentro da sua vida, dentro do seu coração, dentro da sua cabeça, o que tem que ficar do lado de fora. A água estava vindo para dentro do barco. Deixa eu te perguntar, e você não precisa me responder, uma autoanálise sua. O que é que tem que estar do lado de fora do teu barco? Que você está tocando a vida vendo que está dentro. Nem um balde, nada você procurou para colocar para fora. E o barquinho está enchendo. Qual o problema, pastor? O problema é que teu barco pode naufragar. Mas através do poder dessa palavra, tua vida não vai afundar. A tristeza que tinha que estar fora do barco, está dentro do barco, dentro do teu coração, vai colocar para fora. Teu barco não vai naufragar. Oh meu Deus, receba essa palavra. Eu sinto a graça do Eterno. Se posicione diante de Deus para colocar para fora aquilo que está dentro. Oh bendito seja. É a incredulidade, coloque para fora. É a dúvida, coloque para fora. É o desespero, coloque para fora. É a depressão, é a angústia, coloque para fora. Essa tempestade está querendo colocar dentro o que tem que ficar fora. Erga suas mãos. Eu não vou falar para você glorificar, para você dar glória, para você falar em mim. Não, mas erga suas mãos, feche os seus olhos e tenha um momento com Deus, pelo modo como Ele está falando conosco nessa noite. Por 30 segundos, você e Deus. Masu remaia cantoremaia. Ele masu remai canto remalamas.
coloque para fora. Não permita que o que tem que estar fora esteja dentro. Não permita, não permita, não permita. Esse é o sinal de Deus que você tem que repreender essa tempestade. Esse é o sinal de Deus que Ele não está nesse negócio, que esse temporal não está sob a vontade permissiva. Esse é o sinal. Qual, pastor? Aquilo que tem que estar fora está ficando dentro do teu barco. Aquilo que tem que estar fora do teu coração está ficando dentro do teu coração. Coloque para fora. Esse é o sinal que você tem que repreender esse temporal. (38) Olha o texto. E ele estava na popa. Ele quem? Jesus. Jesus está na popa e Jesus estava dormindo. Jesus era Deus, mas como homem, tinha os seus limites. E ele estava sobre uma almofada. Ali era o lugar do dono do barco, ou o lugar de honra para quem era especial, estava ali no barco. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Jesus for honrado no teu barco, pode, diferente de um temporal, se levantar o próprio inferno. Mas se Jesus for honrado dentro do teu barco, o temporal causado pelo mal, as investidas do mal, as tentativas do mal não prevalecerão. Jesus precisa ser honrado nos nossos barcos, nos barcos da nossa vida. Eu vou fazer uma pergunta para você e você não precisa me responder. A resposta é para você mesmo. Você está honrando Jesus dentro do seu barco? Jesus tem um lugar de honra dentro do seu coração, dentro da sua casa, ou qualquer lugar é lugar para Jesus estar? Será que está havendo alguma inversão de valores? A preocupação está no lugar de maior destaque, na sede das suas emoções, e Jesus está em algum outro cômodo. Foi o lugar que você viu para Jesus. Volte depois deste culto honrando Jesus. Ele está com você no barco. Toque o restante desta semana honrando Jesus. Ele está dentro do teu barco. Siga até o término de março honrando Jesus. Ele está com você, está dentro do barco. O mês de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, segundo semestre, honrando Jesus. Jesus está com você. Jesus está no seu barco. Aqui é o lugar de honra onde Jesus está. E o fato do texto revelar que Jesus estava descansando não significa a ausência da tempestade,
por conta dele estar descansando, como ele estava aqui. Mas é a comprovação que mesmo ele como homem aqui, descansando, ele não havia, mesmo descansando, olha isso que tremendo, mesmo descansando aqui, era Deus, mas como homem, mesmo descansando, ele não havia perdido o controle. Se você honrar Jesus no seu barco, oh meu Deus, as velas do seu barco não estarão sob o domínio da tempestade. As velas do seu barco continuarão no controle daquele que está com você, sendo honrado nesse barco. Erga suas mãos e bendiga o nome do Eterno. Jesus mesmo descansando não havia perdido o controle do barco. Jesus está dentro do seu barco? Está? É por isso que eu digo para vocês, já falei inúmeras vezes, tem muitas pessoas que querem aceitar Jesus apenas como Salvador. Verdade ou não? Tem pessoas que só querem aceitar Jesus como Salvador, mas espera lá, é aceitar Jesus como Salvador, mas você precisa entender a necessidade de tê-lo como Salvador, mas como também Senhor. É ter Jesus como Senhor e Senhor, senhorio, domínio, controle, dono, Deus. Tem pessoas que só querem ter Ele como Salvador e tocar a sua própria vida, dar a direção para o seu barco, a sua própria direção. Mas se Ele for honrado dentro do seu barco, a direção não é mais a sua, é daquele que está sendo honrado. E Ele sendo honrado, Ele estará no controle desse barco, no controle dessa questão, no controle dessa situação. Jesus estava sendo honrado. Aí no momento em que os discípulos estão desesperados por conta da tempestade, eles pegam e indagam Jesus dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos. Esse tipo de pergunta eles fizeram por algumas razões. A primeira razão, a tempestade inesperada. Aquela tempestade não estava na agenda, eles não estavam esperando por ela. Segunda razão para esse tipo de pergunta para Jesus, porque ali havia uma urgente necessidade de que algo acontecesse em favor deles, por conta do temporal. Aí o texto revela para nós que eles despertando Jesus repreendeu o vento. A razão óbvia já falada, por se tratar de uma ação maligna, Jesus repreende o vento e ele disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança, ou calmaria, sossego, paz. Só que aí, depois de Jesus fazer isso, Jesus se volta aos discípulos. Olha o 40. Olha o modo como Jesus se volta perguntando aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Tem duas situações aqui, duas lições. Primeiro, por que sois tão? O que Jesus está querendo dizer com essa pergunta? Jesus está querendo dizer o seguinte: o que eu fiz
era para vocês terem. Você sabia que tem lutas se prolongando por conta de você querer que Jesus faça o que você pode fazer? Ei! Quando Jesus diz, por que sois tão tímidos? Jesus está querendo dizer o seguinte, guardem isso aqui. Quando Jesus foi despertado e se dirigiu falando a quem? Ao vento e falando ao mar. O que os discípulos estavam fazendo antes de Jesus? Para Jesus, eles estavam falando do quê? Do vento e do mar. Eles estavam falando da tempestade. Estavam falando da tempestade para. Quando Jesus é despertado, Jesus faz diferente. Jesus não fala da tempestade. Quem está me ouvindo? Jesus fala para a. Porque uma coisa é você falar do problema, outra coisa é você se posicionar e falar diretamente ao problema. Talvez é o seu caso aqui, que vive, anda, toca a vida falando do vento, falando das ondas do mar. E está na hora de você entender que em Deus, diferentemente de você falar da tempestade, você pode se posicionar e falar diretamente à tempestade. Pastor, você está exagerando. Primeiro, não estou, está no texto aqui. Quer outro exemplo? Vamos falar de outro exemplo. Qual a diferença do exército de Israel, Saul, os irmãos de Davi, para Davi? Eles estão ali durante 40 dias, a afronta do gigante Golias, perdurou 40 dias. Eles estão ali no decorrer de 40 dias, falando de quem? Falando do quê? Falando do. Mas apareceu um menino, que diferentemente de falar do gigante, é em Deus. Ele falou diretamente ao gigante. Levante a sua mão direita com ousadia, pelo poder da palavra. Pare de ficar falando dessa enfermidade. Chegou o culto, chegou a noite, chegou a hora de você falar diretamente a essa enfermidade. Dê uma palavra de ordem a ela pelo poder do nome de Jesus. Chegou o culto, chegou a noite, para você parar de ficar falando dessa porta que está fechada. Essa é a noite, para diante da porta fechada você não falar dela, mas falar para ela. Efatá, abre-te. Provoque o seu irmão, mas provoque mesmo. Tire ele do sério, mexa com ele e diga assim: pare de falar do problema, fale ao problema, em nome de Jesus. Pare de falar da luta, fale diretamente à luta. Para de dar ibope para essa tempestade. Pare de ficar falando dessa tempestade. Se toque, acorda, se desperte pelo poder da palavra e fale para ela, pelo poder do nome de Jesus. Passa a tempestade, cessa vento, passa. Eu vou te dar 30 segundos, erga as suas mãos. Eu não sei qual é a tempestade, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a porta, eu não sei qual é a enfermidade, eu não sei qual é o impossível, mas pelo poder desta palavra, em nome de Jesus, dê uma palavra de ordem a esse problema.
Pare de ficar falando da tempestade. Isso vai minar a sua fé. Isso vai minar a sua esperança. Isso vai minar as suas forças. Você ainda tem fé. Jesus está contigo. Não fale do problema, mas fale ao problema. Não fale do gigante, mas fale ao gigante. Não fale da sua vida, mas fale para a sua vida. Pastor, você está exagerando. Não estou. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela ouviu a voz de tantos especialistas. Ouvia um aqui, ouvia outro ali. Mas chegou um momento que o texto revela para nós que ela precisou falar para ela mesma. Então disse ela: se eu tão somente tocar. Oh meu Deus. Oremaço coveremaia. Fale a você mesmo e fale ao teu problema, mas não fale do seu problema. Chegou a hora de você parar de falar da tempestade. Fale para a tempestade. Ei! O que é que você precisa falar para você mesmo? O que é que você precisa falar para você mesmo? O apóstolo Paulo, a carta era para outros, mas ele escreve para ele mesmo. Ele está falando consigo mesmo. Eu posso todas as coisas naquele que me... Olhe nos olhos do seu irmão. A irmã olhe nos olhos da irmã. O irmão olhe nos olhos do irmão. Olhe nos olhos e pergunte para ele, pergunte para ela: o que você precisa falar para você mesmo? Vai lá! Olhe para essa mesma pessoa e pergunte para ele, pergunte para ela: você vai ficar até quando falando dessa tempestade? Esse é o culto para você não falar da tempestade. Oh meu Deus. Eu não quero invalidar o poder da oração. A oração ainda é a chave. Mas não é para você vir ao pé do altar falar para Deus do seu problema. Hoje é para você falar diretamente ao problema. Foi isso que Jesus quis dizer aos discípulos. Porque sois tão tímidos. O que Jesus estava querendo dizer? Era para vocês fazerem como eu fiz. Eu falei ao vento, eu falei ao mar. É isso que Jesus está dizendo aqui. Porque sois tão tímidos. Próximo. Ainda não tendes, versículo 40, ainda não tendes fé? Quando Jesus está perguntando, ainda não tendes fé? Também por algumas razões. A primeira, Jesus havia falado no versículo 35: passemos para outra banda. Vocês estão deixando de ter fé no que eu falei, no que eu estabeleci, no que eu tracei. Se Deus falou, não perca a fé. Levante a mão direita, receba essa palavra. Se Deus falou, não perca a fé.
pode chover canivete. Se Deus falou, é do outro lado que você vai chegar. É Massírio, é Massúria no Mecandorébia. Ainda não tendes fé. Primeiro, eu falei, passemos para outra banda. Ainda não tendes fé. Segundo, a minha presença. Porque eles não tiveram apenas a palavra de Jesus lá às margens. Além das palavras, eles tinham o próprio. Você tem a palavra de Jesus. Mas em conjunto com a palavra, você tem o próprio Jesus que falou. Terceira razão, ainda não tendes fé? Por que dessa pergunta? A paz. Jesus, ele é o príncipe da? Jesus é o príncipe da? Jesus estava naquele barco. Um exemplo da paz, um exemplo do príncipe da paz. Ele estava no lugar de honra daquele barco, dormindo, descansando. Temporal não tirou a paz, não interrompeu o momento em que Jesus estava ali, obviamente em razões do cansaço, a limitação, mas estava também descansando. A minha Bíblia revela que o Senhor trabalha para aqueles que nele. Não perca a cabeça não. O príncipe da paz está no teu barco. Não fique pensando besteira. Para com isso. O príncipe da paz está no teu barco. Deus vai te usar para dizer para o seu irmão, para a sua irmã, cumprimentando ele com a mão direita. Você vai dizer: a paz do Senhor Jesus no seu barco. 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 Ela marchando na mar. Pedi para a irmã Ana Paula aquele louvor. O vento balançou meu barco em alto mar. Já no jeito. Aí vem o versículo de número 41. Quem está consultando a Bíblia ainda? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí vem o versículo 1 do capítulo 5. O próximo versículo, olha na Bíblia. Aleluia. E chegaram a outra banda do mar. Fique de pé.
Senhor lhe reveste através do poder desta palavra. Por quê, pastor? O inimigo se levantou no interim de um processo, de um trajeto. Mas não pense que ele vai desistir. Você vai chegar aonde Deus disse que você vai, mas lá haverá outro enfrentamento. Porque quando Jesus chega na outra banda com os discípulos, lá vem a legião manifestada no Gadareno. Fale para quem está do seu lado: o Deus que te dá vitória na tempestade vai te dar vitória em todas as outras etapas do que tem pela frente. Erga as mãos e adore a Jesus com essa canção. Feche os olhos. Erga as mãos, erga as mãos. Feche os olhos. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cegou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou. Abraça o seu irmão. Cante para ele. Mas então eu falei ao Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Está
igreja. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. Quem é que está? Jesus de Nazaré. Ou se o vento soprar, seu nome clamarei. Para terminar, Campo Limpo, vamos lá. Para arrebentar, todo mundo.